Glória a Deus, você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, que liberdade. Que liberdade é essa, Cristo? Que coisa maravilhosa. Se você é livre em Cristo Jesus, se você é livre em Cristo Jesus, você prioriza o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se deixa ser vencido pelo vencedor torna-se escravo. Às vezes eu estou sendo escravo de algo, de alguma coisa, de alguma situação, de algum problema, de algum vício. Então eu estou priorizando mais aquele que me aprisiona do que aquele que me liberta. Guarde isso na tua agenda aí, no teu coração. Essa veio quentinho do céu. Eu estou priorizando mais aquele que me aprisiona do que aquele que me liberta, que é a graça de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? Eu quero trazer aqui, olha só, esses versículos aqui aleatórios que eu sempre trago para você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo de número 91, versículo 9. Salmo 94, 17. Se o Senhor não for o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio, já tinha descido à sepultura. Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Tudo promessa de Deus para as nossas vidas. Tudo promessa de Deus. Porque para Deus, olha só, para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, conhecidíssimo. Não há impossível para nosso Deus. O Deus que você serve e o Deus que você glorifica, o Deus que você exalta, é esse Deus do impossível. O céu é o limite para Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus e diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, ele é paz e alegria no Espírito. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, Mateus capítulo 6, o versículo número 33. Ele diz para que nós busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que está dizendo isso. Olha que coisa tremenda. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Mateus capítulo 6 e o versículo número 33, ele diz assim, ó, buscar, procurar a fim de encontrar, procurar por algo. Ou seja, é você descobrir algo. Talvez esse procurar ainda que a gente tem, a gente ainda não descobriu ele. E essa palavra buscar, ela tem todos esses sinônimos, né? De você buscar, de você querer procurar, de você encontrar algo, porque ainda está encoberto. E isso ainda está encoberto para muitas pessoas. É aquilo que eu acabei de falar. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então, se eu sou livre e eu entendo o que é o reino de Deus, eu sou livre para buscar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele me liberta. Agora, quando eu busco um reino secular ao reino de Deus, ele me escraviza. Por isso que a Bíblia diz bem claro, aquele que se deixa ser vencido pelo vencedor, ele torna-se escravo. Ou seja, tem pessoas que a busca pela prosperidade, pela ganância, pelo dinheiro, pela avareza, é demais. Ele se torna escravo, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não que a gente não pode ter dinheiro. Tem pessoas que dizem que o dinheiro é coisa do diabo, é ou não é? E eu sempre falo o seguinte, você quer ver o diabo é sem dinheiro. É ou não é? Vá pagar uma conta, querer fazer as coisas que você não tem para você ver. Não estou falando aqui fazendo apologia à miséria e à pobreza. Você tem que investir mesmo, investir grosso no reino de Deus, amém? Porque tem coisas que a gente precisa entender o que é o reino de Deus. Quando eu entendo o reino de Deus, eu sou livre, eu vou investir o meu tempo, a minha força, né, e os meus recursos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque eu preciso ganhar alma. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Por isso que Jesus disse, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, nós ter muitas possessões, você correr atrás e você perder a sua alma? Então,
a realidade do reino de Deus, e nós vamos tentar entender aqui o que Jesus estava falando aqui em Mateus capítulo 6, o versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Em primeiro, não é o secundário, é o primeiro. O problema é que nós estamos invertendo muitas vezes esses valores. Nós estamos buscando o secundário e depois a gente, né, quer viver o primeiro. Escute isso. Você nunca vai viver o primeiro se você buscar o segundo. Você vai buscar o segundo, você vai viver do segundo. Você busca o primeiro, você busca o primeiro. Não adianta nós queremos viver o reino de Deus se eu estou buscando o segundo. A segunda opção, ela vai trazer muitas dores. Aonde é que está isso? Está aqui no próprio capítulo de Mateus capítulo 6 e o versículo 25 a seguir. O secundário, ele começa com o versículo número 25, o contexto aqui. Ou seja, ele traz ansiedade, ele traz problemas, ele traz perturbação, ele traz incomodação. A palavra de Deus em Provérbios 4, 23, ele diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Ou seja, ou nós estamos vivendo uma vida livre e abençoada, buscando o reino de Deus, ou nós estamos buscando um reino secundário, e eu estou sendo aprisionado em vez de eu ser livre e liberto em Cristo Jesus. Porque quando eu sou livre em Cristo Jesus e eu busco o reino de Deus, tudo aquilo que rouba a minha paz, que tira a minha alegria, ele vai fazer acrescentar, porque eu não preciso buscar, ele acrescenta. Agora, quando eu estou buscando o secundário, é eu que acrescento, não é Deus. Então veja bem, o versículo 25 diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Ou seja, a preocupação pelo ter, né, hoje tomou conta do coração do ser humano. A ansiedade, e por esse motivo vem crise de ansiedade. Você conhece pessoas com crise de ansiedade? Você conhece pessoas com ansiedade e conhece pessoas com depressão, com paranoia, com loucura? Porque começa por isso. Ou seja, geralmente a ansiedade, ela vai desencadeando algumas coisas. A pessoa muitas vezes não entende, mas existe a crise de ansiedade, a ansiedade, depois vem a depressão, depois vem a paranoia, depois vem a loucura. São tudo processos que você está muitas vezes colocando no seu coração, enquanto você era para tirar isso do teu coração. Amém? Porque se você buscar o reino de Deus, que não é comida e não é bebida, ele está dizendo, mas é paz, justiça e alegria. Meu Deus, alegria no espírito. Não é no teu corpo, porque nós não somos um corpo, nós somos um espírito e habitamos num corpo. O teu espírito se alegra, você fica regozijado no Senhor, porque o prazer de Deus e o prazer do Espírito Santo que habita em nós é que nós busquemos a presença de Deus, que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está condicionado, está atrelado à justiça de Deus. A justiça de Deus é você fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, quando nós olhamos aqui o contexto, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Meu Deus, eu falei esses dias aqui, e a gente sabe que agora é final de ano, né? É final de ano, aí tem Natal, tem Ano Novo, tem festa, tem pessoas que fazem, né, essas festas de empresas, tem pessoas que fazem, enfim, então ali eles fazem aqueles presentes, as pessoas querem comprar uma roupa, uma veste, já está preocupado desde já, qual é a roupa que vai vestir, qual é a roupa que vai passar final do ano, qual é a roupa que já está preocupando desde já, a ansiedade já começa a brotar no coração desde agora. Então, querido, ouça bem, eu não quero dizer que a gente não deve escolher, se preocupar, se vestir bem, e você deve viver o melhor dessa... Não estou dizendo isso, não. Aliás, pelo contrário, nós precisamos viver esse melhor dessa terra, mas com Deus. Porque quando nós vivemos com Deus o melhor dessa terra, e nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você não anda ansioso, você não anda preocupado. Porque o Senhor diz assim, vocês não estão olhando aí, não observar aí as aves do céu? Elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiro. Ou seja,
contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Por exemplo, porventura, todavia, porém, não valeis muito mais vós do que as aves? Ou seja, você não tem mais valor para Deus. Talvez você não tenha para o ser humano. Talvez você não tenha para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano hoje, ele prefere mais um animal, né, do que a própria vida de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida, né? É ou não é? Hoje os animais, eles vivem bem melhor do que até os próprios filhos na casa, porque os animais, eles são muito mais bem cuidados, mais bem tratados, camarada. Os animais, ele tem médico, os animais, ele... Não, eu nem vou falar aqui, né, para depois não dizer que eu estou fazendo apologia também aos animais, e daqui a pouco eu ser aquela pessoa que diz, não, você não gosta de animal, e você... Não é isso não, você tem, você pode, cuide do bichinho e cuide com zelo, amém? Cuide e trate bem dele, coloque ele nos melhores hospitais, faça como tem muitas pessoas. Eu tinha um amigo meu aí que tinha um cachorro, ele gastou 8 mil reais numa cirurgia, deixou ele internado uma semana, gastou mais quase 8, 10 mil reais num cachorro, ou seja, quase 20 mil reais. Glória a Deus, ele pode, ele tem condições, faça isso. Se você tem, faça, amém? Glória a Deus por isso, né? Agora, o que Jesus está falando aqui é que os pássaros, eles não trabalham. Eles não trabalham. Esses dias, eu até falei aqui, a preocupação do animal, do pássaro é tão grande, que esses dias eu estava na minha casa, e eu moro assim na parte, né, no segundo piso, e eu estava olhando um passarinho ali, entre aqueles 2 fios de alta tensão. Se ele encostar no fio daquele, a asa no fio daquele, ele torra. É ou não é? E ele estava ali se coçando, se espreguiçando, abrindo as asas. Você está entendendo? O passarinho. E eu disse, meu Deus, que confiança. E ele esperando no Senhor, sabendo que Deus guarda ele. Ele não sabe, se ele não sabe que ele está no fio de alta tensão. Ou seja, se fosse uma pessoa que estivesse ali, próximo daquele fio de alta tensão, a pessoa morria antes do tempo, porque ela ia se desesperar e ela mesma ia pegar no fio de alta tensão. E o pássaro não, o pássaro estava descansando, esquentando as asas, o sol saindo. E eu disse, meu Deus, talvez se nós tivéssemos o entendimento de viver o reino de Deus, nós íamos viver igual esse pássaro. Poderia estar caindo temporal, chovendo, caindo granizo, mas nós estaríamos confiantes no Senhor. Essa confiança que nós temos em Deus, amém, irmãos? Ou seja, priorizar o reino de Deus, é isso aí. Aqui, quando nós lemos aqui em Romanos, capítulo de número 14, e o versículo de número 17, ele fala isso. Eu acabei de ler ainda há pouco, né? Romanos 14, e o versículo 17, ele diz assim, ó: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Ou seja, essa justiça daqui, irmão, estado daquela pessoa que agrada a Deus. Então, quando nós agradamos a Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, que não é, o reino de Deus não é o quê? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestimenta. O reino de Deus é um estado de espírito que você se encontra. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Filipenses 4, e o versículo de número 6, ele diz assim, ó, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Aí ele vai dizer assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glorifique a Deus por isso. Porque ele está dizendo assim, não estejais, não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, ou seja, é tudo, tudo abrange tudo, em tudo, ou seja, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É por isso que a palavra de Deus fala em João 22, 27, assim, orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. Você está fazendo uma oração, a tua petição diante de Deus. Nós lembramos de muitos homens que estavam orando
E eles venceram batalhas na oração. Eles venceram guerras na oração. A palavra de Deus diz que Moisés, Arão, né, e Ur subiram ao monte. E Arão tinha as mãos muito pesadas. E Arão estava intercedendo pelo exército, pelo povo que estava lutando no vale. E as mãos dele eram muito pesadas. Arão segurava numa mão e Ur na outra. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, intercedendo e orando, o que acontecia? Deus estava dando vitória para o povo estava vencendo. Mas as mãos eram pesadas. Quando as mãos baixavam, o povo perdia a guerra e o inimigo começava a prevalecer. Depois colocaram umas pedras debaixo das mãos e ele ficou ali. E o povo venceu a peleja, porque estava debaixo de uma oração, debaixo de um clamor, debaixo de uma súplica, debaixo de uma petição diante de Deus. E ele não se preocupou com a guerra, ele se preocupou com a vitória que vinha da parte de Deus. Ei, escuta, deixa eu dizer uma coisa, não se preocupe com a guerra, não se preocupe com as pelejas, se preocupe em você estar buscando o reino de Deus, você está em oração, clamando, em petição, porque a vitória já está vindo, o milagre de Deus já está vindo. A tua vitória não ficou no passado, a tua vitória está no futuro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode dar um glória aí onde você está nesse momento? Você pode dar um glória e dizer aleluia, eu creio, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Não pare de adorar, não pare de exaltar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, ou seja, sejam conhecidos diante de Deus com as vossas petições, com oração, súplica. Às vezes você está tão preocupado que você não. A correria é tanta, a guerra é tanta, e você diz, pastor, o que é uma súplica? Súplica é aquela oração instantânea, momentânea. É aquela oração que você. Tem um exemplo na Bíblia clássico, que nós olhamos o profeta Eliseu falando para Deus, que o moço. Ele acordou de manhã e a cidade de Samaria, ali em Dotã, estava tudo cercado com exército para prender Eliseu. E o moço viu, e Eliseu já estava com Deus, conectado com Deus, né, que buscava o reino de Deus e a sua justiça. Aí o moço chegou de manhã apavorado. Aí Eliseu foi e disse, Senhor, abre os olhos do moço, olha a oração, olha a súplica. Isso é uma súplica. Abre os olhos do moço. E abriu os olhos do moço. Entendeu? E ele realmente olhou e viu o livramento, viu que maior era aqueles que estavam conosco do que aqueles que estavam com eles. Entende isso, irmãos? A preocupação, não olhe para a guerra não, irmão. Olhe para a ação de Deus que está acontecendo no mundo espiritual. Já está vindo, o milagre já está acontecendo. Pastor, final do ano, dezembro, meu Deus, meus sonhos, meus projetos, ainda não deu nada certo. Não deu ainda, mas vai dar. Não deu ainda, mas vai dar. O dia de amanhã está aí. Não te glories com o dia de amanhã, porque tu não saberás o que trarás à luz, amém? Se você soubesse que era amanhã, você já ia parar de orar. Então, para você não parar de orar, Deus está dizendo assim, eu sei o dia da manhã e você não sabe, então continue fazendo o que você está fazendo, amém? Não desista da tua posição, seja esse posicionamento de soldado, né, com a espada na mão, porque a batalha está aí, mas a vitória com certeza ela é real, ela está vindo, amém? Você concorda comigo? Dê um glória a Deus, porque não é comigo, é com a palavra que você está concordando. E muitas vezes nós estamos preocupados demais. Não estejais ansiosos por coisa alguma antes. Mas por quê, pastor? Porque nós estamos falando do reino de Deus. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Não é em segundo lugar, não é segundo plano. O que te escraviza, o que nos escraviza muitas vezes, é o segundo plano. O segundo plano é você buscar as coisas e deixar o reino de Deus. Quando você busca o reino, as coisas, você vai ficar fadigado, você vai ficar ansioso, você vai ficar, não, para, nesse momento, nessa manhã, aonde você está aí, nesse momento aí, entrando na sua casa, no seu lar, você que está ouvindo aí, através desse fone de ouvido, amém? Comece a glorificar a Deus, porque Deus não esqueceu de você não. Deus jamais esquece dos seus filhos. Pode uma mãe esquecer do seu filho que a amamenta? Ela pode até esquecer, ela pode até dar, ela pode até jogar no lixo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, porque a gente tem visto isso aí, mas Deus jamais vai esquecer de você, amém?
Guarda isso no teu coração. Não. Ei, guarda o teu coração. Guarda o teu coração cheio das promessas de Deus e não da ansiedade. Tira toda a ansiedade que atrapalha as promessas de Deus no teu coração. Porque são o guardar o coração sobre as promessas de Deus que vai gerar vida na tua vida. Amém? Você está comigo aí? Dê um glória aí em nome de Jesus. O reino de Deus, ele não é comida, mas ele é bebida. Ele não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Agora, as pessoas, ao invés de promover paz, eles promovem ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que ele está falando de mente e coração? Porque tudo começa aqui, irmão. Você começa, né? Os olhos são a janela da alma. Se os olhos não vê, a alma não sente, o coração não sente. E é por isso que ele primeiro começa aqui na mente. Você começa a olhar, começa a desejar. É igual Eva, né? Ela olhou o fruto e ela olhou e começou a desejar. Primeiro veio na mente: vou, pego, não pego, vou comer, eu vou, não vou comer. Depois desceu para o coração. Depois que desceu para o coração, já era, já está consumado. E por isso que quando chega no coração, o que nós temos que falar? É guardar o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não alimenta, não deixa entrar no teu coração, não. Estão falando de ti, fale mal, fale bem, pelo menos estão falando de você, amém? Seja essa pessoa que tem maturidade. Maturidade é suportar, saber como lidar com as reações das pessoas, lidar com a reação desse reino que não é o reino de Deus. Esse reino atual aqui não é o reino de Deus. Isso é maturidade, você lidar com a situação. Ou seja, a palavra de Deus diz assim: sede perfeito como perfeito é meu Pai que está no céu. Deixa eu ler aqui para você. Olha só, está aqui. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 48. Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste. Oh, meu Deus. Essa perfeição aqui, irmãos, ela não ela é maturidade. Isso aqui, essa palavra aqui quer dizer teleios, quer dizer, fala de maturidade. É você saber lidar com essa situação. Se a gente não souber lidar com as nossas situações, a gente vai ficar ansioso mesmo, vai ficar ansiosa, vai ficar preocupada com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Não, fique em paz. Deus, ele é contigo, Deus jamais vai te deixar, Deus jamais vai nos deixar, amém? Essa maturidade, você tem capacidade de saber lidar com as pessoas quando lhe trata mal. Você entendeu isso? Eu não sei como é que as pessoas vão me tratar, mas eu preciso saber como é que eu vou revidar. Isso é maturidade, isso é você buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus diz em Filipenses: e a paz de Deus que excede todo entendimento, porque as pessoas vão olhar e vão ver a situação que você está vivendo, vão olhar a perseguição que você está vivendo, a humilhação que muitas vezes você está passando, e você tem paz. Eles: como é que essa pessoa tem paz? Porque a paz de Deus que excede todo entendimento, tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que não entendem como é que a pessoa está vivendo uma situação muito adversa, mas a pessoa não para, a pessoa não desiste, ela continua orando, ela continua crendo, ela continua indo na igreja, ela continua adorando a Deus, ela continua crendo nas promessas do Senhor. Você está entendendo? Ela não desiste facilmente. É igual aquela mulher do fluxo de sangue: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. Havia uma multidão na frente daquela mulher, mas aquela mulher rompeu as adversidades e disse: eu preciso tocar nele, tem que ser nele, e tem que ser ele primeiro, para que o milagre aconteça na minha vida. Não adianta. É tanto que quando eu gosto dessa passagem, por quê? Porque Jesus disparou, e quando Jesus disse assim: alguém tocou em mim diferente. Eu acredito, eu não vou aqui fazer uma conjectura sem fundamento, mas eu acredito que no mínimo tinha umas 2.000 pessoas seguindo Jesus. Você já imaginou a multidão seguindo Jesus e as pessoas precisando de cura, precisando da restauração, precisando de uma resposta? E Jesus disse: alguém tocou em mim diferente. Aí
os discípulos disseram: Senhor, a multidão te oprime. Ou seja, Jesus disse assim, ele estava dizendo assim: Senhor, todos eles estão tocando em ti, e tu estás perguntando quem tocou em mim diferente. Mas uma mulher tocou em Jesus diferente, e saiu virtude de Jesus, saiu poder para curar ela. Entendeu, irmãos? É isso que nós precisamos entender. O reino de Deus é isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso aqui. Porque o reino de Deus não é comida. Quando você está buscando, se preocupando com o que você vai comer hoje, com o que você vai comer amanhã, com o que você vai se vestir, como é que vai ser o dia de amanhã, e você tira a tua mente, você tira o teu foco de Deus, e você coloca na guerra, nos turbilhões de pensamentos que vêm sobre a tua mente. Você está entendendo? É tanto que eu acredito que a terceira guerra mundial já começou, ela começa na mente. E você então tira o foco do reino, desiste, retrocede, não avança, não flui, não continua. Aí, pastor, o que é que eu faço para mim viver o reino de Deus? O que eu faço? O que eu faço para viver o reino? Desenvolva ele. Como? Desenvolva ele. E onde é que ele está? Eu vou mostrar aqui para você onde é que o reino de Deus está. Lucas 17 e o versículo número 21. Lucas 17, 21. Ele diz assim, ó. Vamos, o 20, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. Quando viria o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Você não vai ver o reino de Deus. Eu estou vendo, ele está aqui. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é isso aqui. Não, o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Porque você escute, ouça. O reino de Deus é para pessoas que criem, é para crente, é para cristão verdadeiro. Porque você não vive daquilo que você vê, você vive daquilo que você crê. Por isso que é necessário ele ser desenvolvido, gerado de dentro para fora. Ele diz assim: ele não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro da gente. É só precisa você colocar as coisas no lugar. Se você começar a colocar as coisas nos lugares, o reino de Deus vai ser bem facinho de você encontrar ele dentro de você. Pastor, o que eu vou fazer? Fugir da aparência do mal. Você tem que ser aquela pessoa que tem paz. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os misericordiosos. Ali vai falando das bem-aventuranças. Ou seja, ele ainda disse, bem-aventurados sois vós quando maltratarem e mentirem, disseram todo mal contra vós, por causa do meu nome. Eles regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Glorifica a Deus, mesmo quando há uma perseguição, por causa da palavra, por causa do nome de Jesus. Muitas vezes você é perseguido dentro da tua casa, dentro da tua família, e você muitas vezes não está desenvolvendo o reino de Deus que está dentro de você, e não adianta buscar nessa, naquele, naquela, não. Eu vou buscar o reino de Deus naquele pastor. Eu vou buscar naquela pastora. Eu vou buscar o reino de Deus naquela profeta. Eu vou buscar o reino de Deus naquele evento. O reino de Deus ele está dentro de você. O reino de Deus, cabe a você desenvolver o reino de Deus buscando. Pastor, e como é que eu faço? Primeiro, vamos lá. Tempo. Seu tempo, priorize. Se em primeiro lugar é o reino de Deus, é o reino de... Está aqui, irmão. Você quer ler aí? Eu botei aqui. O primeiro, o reino de Deus, você tem que investir o teu tempo, priorize o teu tempo para Deus.
Isso é buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, força, vitalidade. Ofereça para Deus toda a tua força, toda a tua vitalidade, todo o teu vigor no reino de Deus. Às vezes nós temos, a nossa força física está indo embora em coisas banais. Você está cansando, você está cansada, você está exausto, você está exausta, buscando em coisas erradas, gastando a tua energia, gastando a tua força, gastando o teu tempo, mas não no reino, nas coisas. Então, a primeira coisa aqui, investir o teu tempo, investir, né, a tua força, a tua vitalidade, investir o teu tempo, a força física, e outra coisa, teu recurso. Invista o teu recurso na obra do Senhor. Quando você investe tudo que você tem na obra de Deus, você será recompensado, você será recompensado. Você que está nos ouvindo aí, você que está me ouvindo nessa manhã aí, irmãos, tem essa palavra no seu coração. Eu vou colocar ela no YouTube também, essa palavra aqui, para você depois também. Amém? Eu vou colocar em nome de Jesus. Depois você procura lá, se você quiser ouvir, mandar para alguém. Se você conhece alguém que está vivendo assim, porque o teu dia de hoje, ele não vai determinar. O teu dia de ontem não determina o dia de amanhã para você. Agora o teu dia de hoje, ele vai determinar o teu futuro, a tua vida, como é que vai ser. Amém? Porque o que eu plantei ontem pode ser que eu esteja colhendo hoje, mas se eu plantar hoje, eu plantar com excelência, com sabedoria, com entendimento, amanhã eu vou comer o melhor da terra, porque a palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Oh, glória a Deus. O melhor da terra você vai comer. Eu não tenho dúvida não, tá, irmão? Tem pessoas que estão longe daquilo que Deus está falando sobre a sua palavra. Se você olhar homens de Deus como Abraão, homens que foram prósperos, ricos, Davi, Salomão, pessoas, né, muitos homens de Deus que tiveram possessão. Você está entendendo? Não, nem todo mundo vai ter, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai, mas todo mundo tem o direito de ter paz, alegria no espírito, justiça de Deus, agradar a Deus. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, o versículo 4. O que eu devo fazer, pastor, para viver um deleite, para viver a presença, para viver a paz de espírito, a alegria de espírito? O que eu faço? Deleita-te, pois, no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada-te dele, seja grato. Vamos ouvir um louvor aqui?